Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Você está distanciando da presença de Deus. Muitas vezes isso acontece em nossa vida e muitas vezes a gente nem nota, a gente não tem nem percebido sobre a nossa vida, mas muitas vezes a gente fala assim: olha, você lembra de fulano? Ele se afastou da igreja, ele não vem mais à missa, ele não participa da pastoral ao movimento, mas ele estava afastado há muito tempo, pois ele parou de praticar toda a sua devoção. E de fato, ele agora só parou de frequentar a igreja. E muitas das vezes, eu e você estamos frequentando um linguajar, para que você entenda, estamos esquentando a poltrona ou estamos fazendo volume na igreja. Por quê? Meus irmãos, nós precisamos entender que ir à igreja não quer dizer ser igreja. Entendeu? Muitas das vezes nós somos batizados, mas nós não vivemos o nosso batismo. Entende? É isso que nós temos que entender. Então muitas das vezes nós vamos à igreja, mas nós não estamos em comunhão com a igreja. São coisas distintas e bem diferentes, que nós precisamos compreender para viver isso na plenitude da nossa fé. Então, ser de Deus não é somente frequentar uma igreja. Entende? Porque, de fato, muitas das vezes tem muitas pessoas frequentando a igreja, mas só que você chega nela, ela não vai à missa, ela não reza e outras coisas mais. Então, nós precisamos compreender que para ser de Deus, a gente precisa estar em comunhão com a igreja, aquela que Jesus, de fato, fundou. Entende? E por isso nós precisamos entender. E muitas das vezes nós estamos distanciando e nós achamos que estamos próximos de Jesus, mas nós estamos distantes, muito longe, muito longe. E muitas das vezes são coisas bem sutil e vai acontecendo, daqui a pouco, bum, você para, aí você fala: ué, não tô indo mais à missa. Tem um mês que eu não vou, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Eu todo domingo agora só tô em casa. Entende? Quando você percebe, até um bom tempo que você não tá indo mais à missa. Entende? Mas aí que tá. Vamos lá entender quais são as coisas sutis que vai acontecer na nossa vida e que você vai distanciar de Deus. Primeira coisa é, você para de rezar. Então a primeira coisa é isso. Você tem parado de rezar. Então, veja aí. Você que rezava o rosário todo dia, parou de rezar o rosário? Pronto. Esse já é um sinal que você está distanciando de Deus. Se você não reza mais, é um sinal. Entende? E isso é notório, porque todo cristão precisa rezar. É como todo ser humano precisa se alimentar, comer feijão com arroz todo dia. E nós, como cristãos, como católicos, somos os escolhidos do Padre Pio. Isso, alguma oração você precisa rezar, ou Alex Divina, mas você precisa rezar. Então, se você não está rezando, você está distanciando de Deus. E o detalhe é, não é rezar na igreja, não é rezar em grupos, é rezar sozinho. Entende? É você ter sua devoção particular e pessoal e você rezar. Entende? Você lembra que você rezava e agora você não reza mais. Então esse é um sinal, e é um grande sinal que muitas vezes tem acontecido. Entende? Então você parou. Então um dia você assim: eu não vou rezar hoje porque eu tô cansado, não vou rezar hoje porque aconteceu esse imprevisto. Aí, e você vai adiando, não vai rezar hoje, aí vira esse costume, esse hábito, e acaba que você não reza mais, você para de rezar. Esse é um grande problema. Deixa eu te dizer algo do missionário. Muitas vezes eu estava cansado e falava assim: não vou rezar hoje às 5 horas da manhã que eu estou cansado, Deus perdoa. E aí durante o dia eu acabava não rezando. Só que aí eu entendi, não. A partir de hoje, meu horário de rezar é esse. Eu vou rezar todo dia nesse horário. Não quero nem saber. Por quê? Eu preciso de Deus. Deus não precisa de mim.
Se eu estou cansado é porque eu estou fazendo algo de errado durante o dia. Agora, esse horário é o horário de eu estar com Deus. Entende? Então, aquele horário é de Deus. Eu vou estar aqui sentado e rezando. Entende? E eu priorizei isso na minha vida, a oração. Senão eu vou distanciar. Se eu não rezar, se eu não tiver esse hábito de rezar, eu vou parar. Entende? E daqui a pouco eu paro de rezar, eu começo a parar de outras coisas também. Então, são coisas que a gente precisa refletir sobre a oração. Entende? Você precisa priorizar. Não esperar que pessoas te convidem. Não. Mas você tem que, de fato, pegar o seu texto e rezar. Tem gente que não sabe nem rezar o texto. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Então, a partir de hoje, nós precisamos rezar. Eu te pergunto, como é que tem sido a sua oração? Eu rezo dia sim, rezo dia não. Eu rezo um dia sim, 2 dias não. Eu rezo um dia sim, 3 dias não. Eu fico uma semana sem rezar. Eu fico 15 dias sem rezar. Eu fico um mês sem rezar. Eu rezo só um terço. Eu rezo só um Pai Nosso, Ave Maria. Então, muitas vezes isso tem acontecido. Então, assim, se você não reza pelo menos um terço, que é 20 minutos, o que vai ser a sua vida, meu irmão? Porque 20 minutos, se você não pode rezar 20 minutos do seu terço, eu quero te dizer, imagina só quando você estiver diante de Deus e Deus falar com você: meu filho, você não tinha 20 minutos para rezar um terço na minha presença? Entende? Sem celular, sem barulho, sem tudo, mas só rezando. Então, se nós não temos de fato essa prioridade para rezar, nós vamos distanciar de Deus. E hoje, meus irmãos, as coisas estão tirando a nossa atenção, tendo nos distanciado de Deus. Então você precisa entender uma coisa: eu preciso rezar, eu quero ficar na presença de Deus. Então, a partir de hoje, eu vou sentar naquela cadeira, tal horário, e eu vou rezar. Eu quis rezar 5 horas da manhã porque eu quis imitar o meu pai espiritual, Padre Pio, por causa que ele celebra a missa 5 horas da manhã. Como eu não sou sacerdote, não celebro missa, então eu rezo o rosário. Entende? E os 5 horas da manhã é uma hora penitencial, é uma hora que não tem ninguém aqui para me atrapalhar. Então eu rezo, ninguém vai chegar na minha casa como visita nesse horário. Então eu posso rezar tranquilamente. Ninguém vai chegar, ninguém vai gritar, ninguém vai bater na porta do meu quarto. Não, então eu estou aqui rezando e a oração eu posso rezar tranquilamente. Então eu decidi escolher esse horário por esses motivos. Entende? Então, por exemplo, eu tô aqui rezando, nunca alguém me chamou para sair, para ir para algum lugar. Não. Então, a oração 5 horas da manhã tem feito um bem tão bom para mim, um bem tão grande que você não imagina. Então, se você quiser rezar comigo, você é convidado. Mas se você não tem essa disposição, mas você precisa rezar todo dia. Ao menos domingo, domingo também. Você come no domingo? Come. Então pronto, então precisa rezar todo dia. Então, isso exige de mim, de você, essa decisão, esse desejo de rezar. Entende? Então ninguém precisa te motivar. Ninguém precisa te influenciar a rezar. Ninguém te dizer: ei, toma vergonha e vai rezar. Não, é você que tem que rezar. Entende? Então você tem que ter esse princípio. Esses são seus valores. Rezar, rezar e rezar. E querer rezar todo dia, constantemente. Querer estar falando com Deus. Mas isso precisa começar por você. E você precisa ter essa grande iniciativa de rezar. Então, a primeira coisa é parar de rezar. Veja. Segunda coisa, se afastar da pastoral movimento que você participava. Então, muitas vezes a gente está afastado. Muitas vezes, você que participava de uma pastoral movimento, você não vai mais. Você faltou uma semana, faltou 2, faltou 3, faltou 4, e você acaba não indo mais. Sendo que Jesus diz: ide por todo canto e pregar o evangelho. Então Jesus quer que a gente serve. E a missa dominical é bom? É bom. É importante? É. Pode faltar? Não.
Mas também é muito importante e essencial você ir ao grupo pastoral, movimento da sua paróquia, da sua comunidade. Então você precisa ir, estar em comunhão, estar em unidade, de forma presencial, ir lá e rezar com o pessoal, fazer a partilha, fazer uma reflexão, ouvir a pregação, ouvir o ensinamento, ouvir a catequese, servir e tá lá no meio, entende? Servir uma pastoral, movimento da igreja. Então se você não serve, tem algum problema aí. Então, se você se afastou, é que você está se distanciando da presença de Deus. Então você precisa refletir sobre esse distanciamento que você está de Deus. Mas você tem que lembrar, quem está tomando essas iniciativas é você mesmo. Eu estou muito cansado, eu estou muito ocupado, é todo dia na igreja, é isso aqui. Deixa eu te dizer uma coisa para você aqui. Comece se afastando, daqui a pouco você não vai nem um dia mais na igreja. Entende? Então você tem que entender uma coisa. Tem que estar na igreja. Igreja é o melhor lugar do mundo. Entende? É o melhor lugar que você está para ouvir a palavra, para se abastecer da palavra. Você precisa da palavra. Então, domingo é bom e é importante, mas estar na pastoral movimento também é muito mais. Então, se você parar de ir na pastoral movimento, daqui a pouco chega na missa. Então, mas o ato de você estar aqui na pastoral movimento é que você vai servir. E servir é algo que você doa o seu tempo. E a gente precisa, meu irmão, mesmo cansado, vir a pastoral movimento. Nós precisamos. Entende? E esse detalhe, vou faltar hoje que eu tô cansado. Não. Vou faltar hoje de dor de cabeça. Claro que não. Então você precisa ter essa decisão firme de querer estar na pastoral movimento. Porque senão você vai se afastar da igreja. Distanciar de Deus. São movimentos sutis que vai acontecendo e você para de ir à missa. Pronto, essa é a terceira coisa que você se afasta de Deus. É você se afastar da missa. Entende? Quantas pessoas falam assim: eu não vou na missa hoje porque tem visita, eu não vou na missa hoje porque a missa é pela manhã, eu não vou na missa hoje porque está chovendo, eu não vou na missa hoje porque o padre que eu gosto, ele não vai celebrar, eu não vou na missa mais que o padre que eu gosto, ele não está mais na minha paróquia, ele foi transferido de paróquia. Então a pessoa vai distanciando. E quando chega a pessoa de não mais ir na missa, é porque há muito tempo ela parou de rezar, há muito tempo ela não passou da pastoral movimento. Entende? E aí, quando a pessoa para de rezar, para de participar da pastoral movimento, ela encontra defeito no padre, ela encontra defeito nos coordenadores, ela encontra defeito nos ministros, ela encontra defeito em todo mundo. E parece que ela é a santa, parece que você é o santo. Entende? Mas na verdade não é isso, é porque você quer se afastar de Deus, se afastar da igreja. Então você tem que entender uma coisa. Isso que você está tendo, isso aqui que é que você quer se afastar de Deus. Entende? Esse detalhe, eu tô cansado. Não tem negócio de tô cansado. Tem que ir para a igreja, você precisa de Deus. Você precisa da missa, da Eucaristia, de ouvir a palavra. É a palavra que faz você um novo homem. É a palavra que faz você uma nova mulher. Mas você precisa abrir o coração para Deus. Você precisa de fato querer ir para a missa. Entende? Então você precisa entender esse grande princípio de querer ir. Então muitas vezes, eu não vou na missa porque é longe, não tem na minha paróquia, não tem na minha comunidade, tem que ir na paróquia, tem que isso e aquilo. Então, meu irmão, a gente precisa de um esforço. A gente precisa de um esforço. A gente precisa de Deus, não é Deus que precisa da gente. Entende? São coisas que vai acontecer. Não, eu não vou à missa porque fulano brigou comigo. Eu não vou na missa porque o padre nunca me visitou. Eu não vou à missa porque o padre nunca cantou parabéns pra mim. Eu não vou na missa porque o padre nunca foi na minha casa. Eu não vou na missa porque a direita quer aquilo. Na verdade, você não vai à missa não é por causa disso, é porque você não quer ir à missa mesmo. Você precisa parar de inventar desculpa, mas entender que você que não quer ir à missa mesmo. É por causa disso, é por causa daquilo. Não, na verdade não é por causa disso, nem por causa daquilo. É porque você não quer saber de Deus. Essa é a verdade. Isso, você está distanciando porque você está procurando. E muitas vezes quando a gente procura, a gente acha. Então a gente acha desculpa, a gente acha justificativa de não estar indo na igreja. Aí começa a dizer: Jesus diz que em todo lugar ele está, então na minha própria casa eu posso rezar. Então nós precisamos entender como cristão, como católico, entender isso. Mas muitas vezes você tem dito isso, você ouviu isso assim, mas não é que ele está certo? Não é que ele está certo? E eu te pergunto, na sua casa você reza? Claro que não.
É a igreja que te alimenta, é a igreja que te abastece, é a igreja que dá a Eucaristia, é na igreja que perdoa os seus pecados, entende? Então se a igreja te dá o sacramento, então você precisa estar na igreja, você precisa da missa, entende? Então muitas vezes você vê que essa desculpa, eu não suporto aquele padre, eu não fico a cara do padre, meu sangue não bateu com o padre, mas você não vai por causa de padre, você vai por causa de Jesus. Então essas desculpas, essa justificativa que você vai estar dando, não vem com ela não, que não cola não. Entende uma coisa? Quando você estiver diante de Deus, diz assim: eu não vos conheço. Eu não lembro você no banco da igreja. Eu não lembro você servindo da igreja. Eu não lembro você na missa. Eu não lembro você confessando seus pecados. Porque você era soberbo, você era prepotente, você é presunçoso, você é orgulhoso. Então Jesus diz: eu não lembro de vós. Eu não lembro, o seu nome não está escrito na palma da minha mão. Eu não lembro de você. Mas eu lembro você na sua casa. Eu lembro de você no celular. Eu lembro de você criticando. Eu lembro de você murmurando. Então muitas vezes você tem que entender a coisa. Mas eu quero que você entenda. Imagine Deus diante de você falando tudo isso. Aí você fala: misericórdia, Wayne, isso nunca vai acontecer. Eu quero que não aconteça também. Mas você precisa entender uma coisa: a gente distancia de Deus. E como faz para distanciar? Distanciar é fácil, ó. É no estalar de dedos. É daqui para ali. É só parar de ir à igreja. Pronto. Distanciar de Deus é tão fácil. E ser de Deus é tão difícil. Por quê? Porque o demônio tenta. Parece que quando o demônio não tenta, quando ele não vem, ele manda os filhos dele, né? Assim. E aparece tanta coisa pra gente não ir na igreja, na pastoral movimento, né? Assim, de rezar. Não é? Mas a gente precisa entender, nós como católicos, nós como cristãos, entender essa grande importância de querer a missa, de querer ser de Deus, de querer estar na igreja. E para isso, irmãos, cada um de nós precisamos entender a importância de estar na igreja em unidade e comunhão. Veja, e muitas das vezes esse distanciamento para que eu vou confessar com o padre, sendo que o padre é pecador como eu? Muitas vezes eu tenho essa mentalidade: não, eu só quero confessar com aquele padre, com esse eu não quero. Eu te pergunto, se você estiver morrendo e se tiver esse padre na sua frente, você não vai querer confessar, não? Toma muito cuidado com isso. Uma coisa que nós estamos distanciando. E nós temos que se tornar soberbo, prepotente. E muitas vezes essas atitudes são minhas e suas. Nós não podemos escolher sacerdote. Mas nós temos que entender uma coisa: escolher estar perto de Deus. Nós não devemos estar procurando justificativa de não ir para a igreja. Mas nós devemos sempre procurar meios de santificar, de estar na igreja em comunhão e unidade. A Eucaristia, a palavra, a igreja, estar em comunhão, estar com o povo de Deus, muda a nossa vida e nos transforma, irmão. Por isso que cada um de nós precisamos nos colocar na presença de Deus. E nós precisamos de fato ser de Deus, querer ser de Deus. Por isso nós temos que entregar esse amor de Deus que é poderoso, que pode fazer, que irá fazer infinitamente mais em nossas vidas. Meus irmãos, para com essas coisas de querer se afastar de Deus. Eu não sei o que aconteceu com você, que você tem que parar de rezar, que você tem que parar de participar, de servir na pastoral movimento, e você que está planejando se afastar da missa, você está com alguma coisa na sua cabeça, na sua mente. Deixa eu te dizer uma coisa: não é de Deus que procede esses pensamentos, não. Não é de Deus, não. Tudo aquilo que te leva a se afastar da igreja, de rezar e de servir, isso não procede de Deus. Que você possamos pensar e refletir muito bem sobre isso. Muito bem, refletir e pensar. Entender que Deus nos quer a santificação. Deus nos quer em união. Deus falou para todos: eu quero que todos vós ficai aqui, até quando o Espírito Santo volta, até quando eu voltar e soprar sobre vós. Então Jesus queria todos em união, em unidade. Então não tente querer ser o melhor, e queira ser o menor, humilde.
Nós precisamos ser humildes. Nós precisamos querer ser humildes. Sempre humildes. Deus abençoe, meu irmão. Que Deus te fortaleça para que você possa permanecer na presença de Deus. E tome muito cuidado com os sinais. E tome cuidado que são sutis e que aí você possamos sempre permanecer de pé na presença de Deus. Nós vamos agora ler um relato retirado ao seu próprio site. Preste esse relato que vamos ler a partir de agora, por favor. Quando o padre Lino estava a colher testemunhos na América, em 1978 e 1979, visitou uma idosa freira num asilo em Montauk, Long Island. Ela era uma devota do Padre Pio e falava dele para as crianças da escola de gramática onde lecionava. Em 1953, contraiu um câncer de estômago e foi admitida em um hospital, administrado pelas pobres clarissas, que a exortaram a rezar para o Padre Pio. A freira, sendo informada de sua condição, era terminal. Resignou-se à espera da morte. Uma noite ficou espantada ao ver um padre barbudo em seu quarto. Embora fosse devota do Padre Pio, nunca vira uma imagem dele. Apesar de falar em uma língua que não conhecia, ela compreendeu que ele lhe dizia: "Não se preocupe, você não morrerá." Tocou sua mão e se foi. Todo o incidente durou 3 minutos. Quando foi novamente examinada, todos os traços do câncer haviam desaparecido. Ao mesmo tempo, foi-lhe mostrada uma imagem de Padre Pio, a quem identificou como o homem que viera lhe ver. Esse relato, o título é "Miraculosamente, freira à beira da morte é curada após invocar Padre Pio." Foi tirado do livro A História Definitiva, de C. Bernardo Ruffin, página 462.